Bem, hoje nessa aula vamos começar o segundo mestre de filosofia. O segundo mestre de filosofia nós vamos discutir filosofia política. E o primeiro filósofo político que iremos discutir vai ser o Nicolau Maquiavel, a obra principal dele, mais conhecida e a mais famosa, né? Muita gente talvez não leu, mas já ouviu falar o nome, O Príncipe. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que falar do momento onde ele surge. Ele surge no Renascimento. O que é o Renascimento? A passagem, né, da filosofia medieval. Em filosofia medieval nós temos um forte apelo religioso, a igreja controlava e determinava tudo que era humano, desde o conhecimento até o sentimento, a fé, né, claro. Então a igreja estava aí com o controle, com as rédeas na mão de todo o que fosse humano. Então a passagem da Idade Média em filosofia para o Renascimento foi muito importante, porque o homem passa agora a tirar o apelo religioso e deixar o apelo racional. O Renascimento é renascer para as ideias, a palavra, né? Renascer para as ideias, os valores antigos da Grécia e da Roma, da cultura greco-romana, principalmente no quesito da razão e da liberdade. Então, o Renascimento ele é a criação dos Estados Nacionais, a figura dos reis absolutistas, a criação, o surgimento do capitalismo comercial, o mercantilismo, a ideia do metalismo, né, que as nações ricas fossem aquelas que mais tivessem ouro, né, por exemplo, metais preciosos. Então, nessa figura, o que eu quero falar desse breve comentário histórico? Que o homem está mudando. Com as novas descobertas das grandes navegações que vão ser presentes nesse período, a mentalidade humana muda por completo, né? É claro que a igreja vai ter importância, mas o homem começa a desligar, né, da igreja para tentar fazer alguma coisa por conta própria, ser mais autônomo. Né? E vai acontecer isso principalmente no conhecimento científico, né? Onde a ciência vai se explicar a verdade das coisas, né? Para explicar as coisas e o mundo e o homem, e não mais a religião. Mas vamos voltar no contexto Maquiavel. A formação do Estado moderno começa aí na passagem do Renascimento. Nós temos aí o monopólio do poder, da força da administração e do poder de polícia por parte do rei. O que é poder polícia? Poder de controlar, né, o seu país. Por exemplo, há uma greve ou há um motim, aí ele leva as suas forças policiais, né, para desmobilizar aquela greve ou aquele motim. O poder de polícia é o poder de império que o governante tem, né? Não confunda poder de polícia, não identifique o poder de polícia com a polícia, como a polícia militar. É um dos exercícios do poder de polícia do Estado. Então, com a criação do Estado moderno, Estado-nação, Estados nacionais, tudo é a mesma coisa, temos o monopólio, o controle por parte do governante, da força, da administração e do poder de polícia, como eu falei. A criação, então, dos Estados nacionais para a ciência política são três características principais. Ele tem que ter uma base território, um poder central, uma soberania e um povo, né, para controlar. Mas a Itália não tinha isso. A Itália e a Alemanha foram os dois últimos países da Europa a consolidarem os seus estados nacionais. Bom, o que acontece então com o Maquiavel? Ele inaugura uma figura na qual a política passa a ser isenta do conceito religioso, de um entendimento religioso. Ele é chamado de o fundador da política moderna, por conta disso. Quando ele separa o religioso da política. A política deve ser vista no seu próprio contexto, em si mesma, né, na sua realidade, e não naquilo que as pessoas imaginavam que podia ser política. Por exemplo, na antiguidade, a ética estava muito relacionada à política. Na Idade Média, né,
a ética política e principalmente valores cristãos. A igreja controlava tudo, como eu havia falado agora há pouco com vocês. Então ele viu que ele era bem prático, Maquiavel. Ele viu, né, observou que havia uma distância entre o ideal da política e o que a política realmente era, na realidade. E tentou tratar na sua obra O Príncipe a política tal como ela deve acontecer, tal como ela se dá realmente, como é a política real. E ele faz essa separação entre ética religiosa com uma nova ética que deve acontecer na política. Bom, para ele a política ela tem como principal objeto a manutenção do poder. Na antiguidade era o bem público. Não, para ele não. É a principal função da política a manutenção do poder. O governante tem que manter o poder. E para isso, para manter o poder do Estado, a ação política não cabe nos limites de um juízo moral para Maquiavel. Olha como que ele está separando da ética cristã, principalmente, e inaugurando uma nova ética, mas uma ética real, uma ética da política. O governante deve fazer tudo o que é possível ele fazer para atingir o propósito, que é, por exemplo, na obra O Príncipe, conquistar, manter e conservar um principado. O que é principado? Ele chama de principado, vamos entender, de país, ou a região que ele conquistou. Então, a principal função é conquistar, manter e conservar a minha conquista. Ou seja, o meu Estado, o meu poder. Então, o governante deve fazer tudo o que for necessário para conseguir isso. A decisão que ele deve tomar deve ser uma decisão lógica de Estado, uma decisão lógica de poder. Por isso, a célebre frase, os fins justificam os meios, de Maquiavel. O que significa isso? Uma separação completa da religião. Os fins justificam os meios. Não importa o que eu for utilizar para conservar para o meu poder. Se eu for ter que mentir, roubar, matar, contanto que eu assim faça, mas eu consiga o fim que me proponho, que é manter o poder, tudo isso é válido. Só não será válido se eu não conseguir o fim que me proponho, conservar o poder. Então, quando o Maquiavel assim coloca, foi bastante criticado pela igreja e ficou um termo bastante pejorativo da filosofia de Maquiavel, chamado de maquiavélico. Maquiavélico seria, no contexto assim popular, um sujeito ruim, um sujeito que não tem escrúpulos, né? Não era essa a proposta de Maquiavel. Então, assim, para resgatar o pensamento filosófico de Maquiavel, seria mais conveniente a gente falar maquiavelismo e não maquiavélico, né? É um pensamento que ele vai discutir a política em si, né? Tal como ele percebe, não como é imaginada ou ideologizada por outras pessoas, idealizada, seria melhor a palavra, idealizada. E Maquiavel, para isso, né, ele tece alguns conceitos importantes que não estão no livro de filosofia. Por exemplo, virtu e fortuna. O que é isso? O governante tem que ter essas duas características. Virtu vem de virtude, mas não uma virtude cristã, uma virtude que se aproxima do conceito grego antigo, que é chamado de areté. O que é isso? É o grego antigo, principalmente nas obras da Odisseia, né, do Homero, que escreve Ilíada, Odisseia. Na obra da Odisseia, ele fala que o Aquiles é o guerreiro de areté. O que é? O guerreiro de excelência. Seria melhor até entender areté como excelência humana, aquele que entre todos é o melhor, aquele que entre todos é o perfeito, aquele que entre todos é o mais valente, aquele que sempre busca a glória e a honra, né, que é no caso, né, cristaliza-se esse conceito no guerreiro Aquiles para os gregos e no guerreiro Heitor para os troianos, né? Lembrando que a Odisseia, né, a Ilíada é uma guerra que acontece entre Grécia e a Troia, e no final da guerra, né, a Odisseia é o retorno, né, dos gregos, no caso do Odisseu. Então, nessas duas narrativas, Ilíada e Odisseia, trata o conceito de areté. Na Ilíada, Aquiles e Heitor, e na Odisseia, o Odisseu, que é chamado por nós de Ulisses, né, que tem esse
essa característica de homem excelso, de homem importante, de homem entre todos o melhor. Então, o governante tem que ter essa virtude, ou seja, essa garra, essa força, ser destemido, por isso é uma característica do homem no sentido de masculinidade. E a outra, que eu falei, virtude, a outra fortuna. O que é fortuna? Ela é tida como ocasião, boa sorte. Para os gregos, fortuna era uma deusa que dava as coisas aos homens, né? Representada pela cornucópia. Cornucópia era em forma de corno, né? Oco, né? Corno é oco, é claro. E dali você tirava tudo que de bom existia, comidas, riquezas, né? Quanto mais você tirava, mais tinha. Então a deusa da fortuna é essa deusa que tudo provém e tudo dá. É uma mulher. E o guerreiro de virtude é que ele consegue seduzir a fortuna e conseguir dela tudo que é possível ele conseguir. Em outras palavras, o guerreiro, aquele que é destemido, guerreiro de virtude, o governante de virtude, né, virtu no italiano, ele deve conquistar a sorte sabendo o momento adequado para agir. Então a sorte não existe, na verdade. É eu que, com a minha inteligência, astúcia, planejamento, estratégia, utilizo deste conhecimento e, aproveitando a oportunidade, faço acontecer o meu propósito, né? Então ele cita vários exemplos assim, né? Estados que passam por grandes guerras e conflitos entre si, ficam fracos, né? E um terceiro estado, vendo a luta entre os dois primeiros, consegue perceber a brecha e entrar e subjugar os seus inimigos sem nenhuma grande desfalque do seu exército, né? Ele consegue a vitória sem muito esforço. Ou seja, soube aproveitar a oportunidade. Esse é o conceito de virtude e fortuna. Então, Maquiavel, autonomia da política, né? Conquistar, manter e conservar o principado, né? Inaugurando uma nova ética, que não é cristã nem religiosa, por sinal, mas uma ética agora humana, uma ética política. Ok, meninos? E por fim, eu queria comentar com vocês também um outro filósofo que está aí no livro, das páginas que vocês vão ler, que são filósofos que vão falar do poder divino dos reis, né? Como é filosofia política, não vamos ser só filósofos que vão definir que o poder político é só conquista do humana, mas também é direito divino dado por Deus. A Igreja Católica, principalmente na Idade Média, falava que todo poder emana de Deus. Bem, havia os reis. Então os governantes eles seriam representantes de Deus na Terra. E houve vários filósofos, em especial destacamos o Jacques Bossuet e o Jean Bodin, que vão definir em suas obras, em seus pensamentos aí, uma proposta chamada de direito divino dos reis, direito divino de governar. Então, o Jean Bodin, em especial no livro aí de vocês temos o Jean Bodin. O Jean Bodin ele publica uma obra chamada República, né, que tem a ver só com o nome República, com coisa pública, mas o que ele define aí como governo, como regime de governo é a monarquia. Era a melhor forma de representar as coisas naturais para ele, né? Porque o monarca representa a imagem de Deus na Terra, né, a chamada teoria dos direitos divinos dos reis. E é o regime mais adequado que ele chama de natureza das coisas. O que é isso, natureza das coisas? Há um só sol que reina no universo, por exemplo, né? Ele tenta comparar coisas da natureza assim, levando para a política. Mas o governante, para ele, não tem que ser tirano. É uma questão de inovação da política aqui, com Jean Bodin, e todos esses que defendem o direito político dos reis. Inclusive há filósofos que falam que o direito político, o direito divino dos reis descendem desde a geração de Jesus, né? Há várias especulações. Então, ele é rei porque é uma descendência ilustre, direta de Jesus, né? Várias formas ideológicas de tentar definir isso. Mas voltando aqui no Jean Bodin,
o governante, né, mesmo descendendo, sendo representante de Deus na terra e, portanto, tendo direito divino de governar, ele não tem que ser tirano. É uma novidade do pensamento político. Ele tem que conservar as leis e manter essas leis de natureza. O que é lei de natureza? Olha só a inovação. Direito à liberdade dos súditos e direito à propriedade dos súditos. O governante não pode tocar nisso, né? É uma novidade. Embora defendendo o direito divino dos reis, há aí uma Constituição que vamos ver, fazendo um breve parênteses, vamos ver mais na frente no movimento chamado de constitucionalismo, ou seja, a criação de constituições, um processo que vai desde o século XII até com a Revolução Francesa, 1789, século XVIII, a proposta de que eu tenho direitos que são inalienáveis, né? Que é o movimento chamado de constitucionalismo, a criação das constituições do mundo. Ok, meninos? Obrigado, até a próxima.